Boa noite a todos. Boa noite. Hoje é exatamente 6 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra, o Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2, capítulo 9, intitulado Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. E hoje nós iremos iniciar a questão 519. Confere? Sim. Vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui. Que possamos unir os nossos pensamentos, elevarmos até a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa primeira fala, Senhor, o nosso primeiro pensamento é de gratidão. De gratidão por estarmos aqui, gratidão pela saúde física e mental, gratidão por essa doutrina que nos acolhe, que nos dá um norte, gratidão pela Tua presença em nossas vidas. Ainda vivemos um mundo de dores e de lamentações. Se algo temos a te pedir, é que nos ajude a despertar a consciência para estendermos as nossas mãos para te servir, aliviando a dor do nosso irmão. Que a Tua paz nos envolva, que os bons espíritos, amigos espirituais que aqui estão, possam nos inspirar para conduzir mais uma vez o nosso estudo de Livro dos Espíritos, que nós fazemos, Senhor, em Teu nome. Graça te damos. Então vamos nós. Pergunta Kardec: as aglomerações de indivíduos, como, por exemplo, as sociedades, as cidades, as nações, têm seus espíritos protetores especiais? Então sai daquele movimento de um amigo espiritual para mim. Todos nós temos um anjo da guarda? Temos. Individual, único, direcionado. Agora ele faz a pergunta se há esses espíritos protetores de uma nação. Por exemplo, nas obras do André Luiz, ele vai falar de espíritos que são responsáveis por quarteirão. Por um quarteirão tem ali um espírito responsável por aquele quarteirão. Então, agora ele pergunta se há esses espíritos responsáveis por uma nação, por um grupo, né? Como ele coloca aqui. Eles respondem sim. Então, tem seus espíritos protetores especiais? Tem. Por exemplo, quem é o responsável pelo Brasil? Ismael. Está lá na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Ismael. Sim, pois essas aglomerações são individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior, uma individualidade coletiva. Por exemplo, quando a gente fala do EOS, como é que a gente diz? Que o EOS ele é um ser coletivo. O EOS é um, mas composto de uma coletividade que faz o EOS. Então esse é um ser coletivo. Então o Brasil, ele é um ser coletivo, ele é uma nação composta de um coletivo. E essa nação tem uma responsabilidade, tem um compromisso, tem uma missão. Então, logo, tem sim espíritos direcionados a essa nação, a esse
grupo. É por isso que quando pergunta a Emmanuel, quando se fala da evolução, ele diz assim, que a evolução individual é escolha. A evolução coletiva, ela é lenta. Então, para nós percebermos uma evolução do coletivo de uma nação, demora, é lento, para que todos possam evoluir. Mas a individual, ela é uma escolha. Se eu escolher me tornar um humano bom, eu me esforço a partir de hoje para isso. Eu deixo de ser esse ser medíocre que nós somos diariamente. Então é uma questão de escolha. Eu me desafio a. Vai ser fácil? Não. Daí a palavra desafio. Por que não é fácil? Porque eu não quero abrir mão dos meus gostos, das minhas necessidades, do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho. Então isso nos provoca dor, seria um desafio muito grande. Mas é questão de escolha. E além de tudo, abrirmos mãos dos hábitos, né? Então já estamos aí há milênios, né? 520. Os espíritos protetores das coletividades são de natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos. Então, o meu anjo da guarda, ele é um espírito superior a quem? A tia, a mim. Ele é superior a mim. Então, eu tenho um anjo da guarda? Tenho. Mas o espírito que está responsável pela coletividade, ele é muito mais evoluído do que esses espíritos protetores? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas, assim como dos indivíduos, é muito lógico. Porque nós sabemos que nós temos grupos, né, sociedades que são bem mais evoluídas do que outras sociedades. Então nós temos sociedades que ainda, né, tem outras que, por exemplo, a sociedade brasileira, ela é evoluída. É só lembrar da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus trouxe para o Brasil os anjos de canduras, serafins e querubins. O que é que a obra Brasil, Coração do Mundo nos diz? Jesus solicitou a Ismael que recolhesse aqui aqueles das furnas. É por isso que a gente abre o jornal e vê lá, desvio de 90 bilhões. 90 bilhões de desvio dos empréstimos consignados. Viva o Brasil! Viva! Enquanto isso, nós temos pessoas desencarnando em hospitais por falta de medicações básicas algumas vezes, né? Então, o Brasil, a gente diz assim, então, tia, tem que ser o quê? Um espírito bem evoluído? O Brasil? Aí fica até uma interrogação, né? Porque para lidar com um doido dessa espécie, com rebeldes, tem que ter um nível, uma maturidade muito grande para não desistir, né? Porque não é fácil. Então aqui nós estamos lidando com espíritos que estão repetindo erros coletivos milenares. Então, ou seja, tem um apoio espiritual? Tem um apoio espiritual, graças a Deus, do coletivo. E aí ele faz a questão 521. Vamos esquecer os 90 bilhões de desvios. Só são 90 bilhões. É um trocadinho. Quantos bilhões do INSS, né? Quanto? 6 bilhões? A recompensação do consignado foi 90. Isso é muito sério. Eu tenho me preocupado bastante. A gente não sabe o rumo que o país vai tomar financeiro. Aliás, a gente sabe. Então, que possamos termos muito cuidado com as finanças. Saber administrar bastante. Porque a gente não sabe onde isso vai parar. A gente fala num tom brincadeira para não chorar. Então, temos que ter muito cuidado com o nosso lado financeiro para a gente depois não estar numa situação difícil.
vivendo momentos bem complexos. Alguém vai ter que pagar essa conta de 90 bilhões. 521. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas, a arte. Tem espírito que se... Vamos ver. Existem espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando os julgam dignos disso. Quem invoca. Mas que quereis que façam com os que pensam ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem, nem os surdos ouvirem. Quando fala de arte. Mas que quereis que façam com os que pensam ser o que não são? Então, muitas vezes eu utilizo o nome de arte, mas não é arte, é uma verdadeira perversão. Então, como é que eu posso pedir as bênçãos do céu para perversão? Não tem como. Então, por isso que os espíritos, eles falam que o que eles avaliam é a intenção, não é a fala. É o que está por detrás de tudo. É sempre avaliado a intenção. Se eu trabalho com um intuito específico da perversão, eu terei sim influências espirituais, mas de espíritos da mesma hierarquia, também voltado para a perversão. Porque a arte educa ou deseduca. O que a gente aprende de espiritismo? Quais são os pilares da evolução de uma humanidade? Educação, família, arte, religião. Se os espíritos das trevas conseguirem destruir essa base, acabou tudo. Então é destruir a religião, destruir a família, destruir a educação, que são a base do processo, e a arte pervertida. A nossa arte é muito pervertida. Que no Brasil é absurdo. E não só no Brasil, a gente vê hoje que o esdrúxulo virou hoje algo espetacular. Né? Então, quanto mais esdrúxulo, quanto mais movimentos, mais o povo parece que gosta. Então, a gente vê que a arte está bem complicada. Porque nós somos amparados pela espiritualidade, é que esse povo está morrendo e vai morrer, e está chegando gente nova. Então essa turma que está chegando é que vai fazer, já está começando a fazer diferença. Essa turma que chegou e está chegando de 2015, 2019, essa turma pós-pandemia está vindo, essa turma vai fazer bastante diferença, né? A educação, particularmente no nosso país, se for pública, tanto é se eu perguntar aqui, alguém aqui tem filho em escola pública? Então a gente acha normal ter que pagar a educação dos nossos filhos. Só que não é normal para um país decente. Então, ou seja, isso quer dizer o quê? Que a grande parte da população, que é classe baixa, não tem acesso a uma educação decente. Não tem, gente. Eu evangelizei na colônia do Aleixo. 2050 está bem aí. Né? Nós já estamos em 2025. Daqui a 25 anos a gente vai ver a diferença. Se eu estiver por aqui ainda. Vamos lá. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que se dedicam a elas. Aí, repito, tá? Existem espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando os julgam dignos disso. Mas que quereis que faça com os que pensam ser o que não são? Eles não fazem os cegos verem e nem os surdos ouvirem. Aí tem um comentário de Kardec. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores da ciência e das artes, como os deuses, Lares
penates simbolizavam os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países também têm seus patronos ou protetores, que nada mais são que espíritos superiores, embora sobre outros nomes. Não tem? O fulano é padroeiro. Quem é a padroeira do Amazonas? Entendeu? É minha xará, né? Eu nasci dia 8 de dezembro, isso meu nome é Conceição, que é o dia da padroeira do Amazonas. Não tinha como pôr outro nome em mim, tinha que ser Conceição. E a gente vê de cada cidadezinha do interior, a gente vê, olha, tem o patrono, né? Ou seja, né, o responsável e tal. Pode até não ser aquele que a cidade denominou, mas existe sim, sempre nós sabemos um espírito responsável por aquele grupo. Então, do jeito que tem pelo Brasil, tem por cada cidade. É muito organizado quando se fala de mundo espiritual. Há uma hierarquia e uma organização muito grande. A gente observa isso dentro das obras de André Luiz. Basta a gente ver ali a estrutura da colônia Nosso Lar. Uma hierarquia ali. E a hierarquia não é porque fez um concurso e passou, tá? A hierarquia é a capacidade de amar. Verdadeiramente. Tendo cada homem espíritos que com ele simpatizam, segue-se que, em todas as coletividades, a imensa maioria dos espíritos que eles votam simpatia guarda proporção com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são atraídos para essas coletividades pela identidade Então, se nós queremos atrair espíritos nobres, como é que tem que estar a minha atitude? Nobre. Né? Por isso que eu digo, imagina como fica o nosso país nesses períodos festivos. Muito álcool, muita bebida, muito nudismo, muita sexolatria. Como é que fica, hein? Já entendemos isso, né? Que os espíritos estranhos, vou repetir, são atraídos para essas coletividades pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Em resumo, que esses agrupamentos de pessoas, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos envolvidos, assistidos e influenciados de acordo com a natureza dos dominantes, daqueles que os compõem. Dominante é aquilo que domina. Então, tem um bonzinho aqui, outro bonzinho ali, mas não domina. O que está dominando? É isso que vai atrair. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e, sobretudo, as leis. Porque o caráter de uma nação se reflete nas suas... O caráter de uma nação se reflete em suas leis. Leis que são cumpridas. Então, nós sabemos que nós brasileiros, nós temos péssimos hábitos. Infelizmente. Sabe, é o jeitinho aqui, é o jeitinho ali... É o deixa pra lá aqui, deixa pra lá ali. Eu quero auxiliar um parente meu, coloca aqui, mesmo não tendo competência nenhuma, coloca. Vem só para receber final do mês, a gente sabe que existe isso. E quando nós estamos na administração pública, parece que a gente esquece toda a moral que aprendemos na vida inteira. Conheces a lei de causa e efeito? Então é por isso que nós estamos num país como esse. Nós também precisamos aprender pela dor a respeitar o dinheiro público. Então a gente está sofrendo as consequências disso. E quem está sujando as mãos, a gente sabe a situação dolorosa. Diz Joana de Ângeles que é uma das piores coisas que alguém pode fazer é mexer com dinheiro público. Porque quando nós mexemos com dinheiro público, nós estamos sendo assassinos de pessoas que estão nos hospitais, nós nos tornamos responsáveis por crianças que deixaram de aprender,
nós nos tornamos responsáveis pelos acidentes que acontecem. Por exemplo, a nossa cidade está cheia de buracos, gente. Eu estava hoje dirigindo, eu digo, meu Senhor, eu não sei se eu olho para o motoqueiro, para o motorista absurdo ou para o buraco que eu não sei que hora vai aparecer na minha frente. É terrível, né? É terrível. E acaba com a suspensão do carro, você tem fora o acidente que aquilo pode provocar. Então, é muito complicado. É muito complicado. Então, nós sabemos que quem está anuindo com isso, de forma direta ou de forma indireta, se torna responsável e terá que responder por isso. O escândalo é necessário no processo de expiação, por isso que a gente está aqui, que a gente também não é fluxo e cheire, né? Mas ai daquele por quem vê o escândalo. Ai daquele por quem vê o escândalo. Então, é isso. Por exemplo, quantas vezes nós somos funcionários e a gente mete um atestado para ir fazer uma viagemzinha? Ou está dentro da instituição de saúde, né? A Rô também teve, e está ali, está enrolando. E a gente sabe que existe isso. Então é tão responsável quanto o outro que está desviando como secretário. Então, não é só uma questão de direção. Eu digo que quem rouba, nunca rouba sozinho. Um grupo está junto. Um grupo está junto. Se nós tivéssemos senso de moral, nós não iríamos jamais anuir com o crime. Mas é melhor ter menos e paz do que ter muito e estar com Satanás. Até rimou. Então, para que esse mundo espiritual se modifique no Brasil, é necessário que a nação brasileira se modifique, a massa. É isso que ele está falando aqui. Nós atraímos aquilo que somos. E ele diz, é a massa. Então, a grande massa quer ser servido, não está para servir. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos espíritos maus. Olha só. Os homens que fazem reinar a justiça entre si combatem a influência dos espíritos maus. Onde quer que as leis consagrem coisas injustas, contrárias à humanidade, os espíritos bons ficam em minoria, e a massa dos maus, que para ali aflui, mantém suas ideias e paralisa as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, tal como uma espiga isolada entre espinheiros. Estudando-se o costume dos povos ou de qualquer agrupamento humano, facilmente se forma ideia da população oculta que se intromete nos seus pensamentos e nos seus atos. Olha, meus irmãos, exatamente isso aqui eu vou compartilhar. Há muitos anos atrás, eu me lembro de uma reunião mediúnica em que um espírito falou assim: nós estamos trabalhando em Brasília e iremos aprovar o uso da maconha. 2 semanas depois, estava no jornalzinho famoso do Brasil, um deputado que estava adentrando com a permissão e o pedido para o uso da maconha. Então, vocês acham que o povo lá está sozinho? Na época, há 18 anos atrás, foi a primeira vez que isso apareceu. E você vê que isso vai perdurando, isso vai perdurando, isso vai perdurando, isso vai perdurando. É isso que nós não entendemos. A paciência desses irmãos, desses espíritos, até conseguir desestruturar muito grande. Você tem noção que é levar uma nação à perdição? 40 gramas está liberado. Está liberado, né? 40 gramas. Já se viu uma coisa dessa? E ninguém pode falar nada.
E aí a gente percebe, é isso que a gente fala, a ação das trevas. E pensa assim que a gente está meio anestesiado, vendo a coisa e não quer se aperceber. Né? Não queremos nos aperceber. Então, quando a gente fala em evolução, a gente fala de uma evolução física e aí sim a gente passa a atrair espíritos nobres. Mas o que a gente tem aqui, a gente está indo sempre com crime. Logo nós teremos como a mensagem da associação. Quem serão os nossos sócios? Então, uma mudança. Tia, está difícil. Mudar todo o nosso país está difícil. Sim, está difícil, mas eu volto à frase de Emmanuel. A evolução coletiva ela é lenta, mas a individual é uma escolha. Se eu não anuir com crime, eu não vou estar nesse bolo. Posso até estar pobre, mas em paz. Então é esse o cuidado que nós temos que ter, que nós não venhamos de forma alguma nos anuir com qualquer crime. E ele é muito sutil. A proposta é algo muito sutil. E como lhe convém, porque quando fala em dinheiro parece que a gente abre mão de tudo que a nossa mãe e nosso pai nos ensinaram e a gente acaba ali anuindo com isso. Então, volto a repetir, vai demorar para o Brasil? Vai, temos aí mais 30 anos pela frente, mas a minha, ela é pessoal, ela é intransferível e ela é minha responsabilidade e cada um responde por si. Agora é assim, se eu tenho sobre a minha responsabilidade 10 funcionários, eu terei que responder por esses 10 funcionários o que eu fiz com eles. Essa fala não é minha, é de Jesus na obra Boa Nova. Se eu sou responsável por uma nação, eu terei que responder por uma nação. Se eu sou diretor de um hospital, eu terei que responder, eu terei que prestar conta da minha responsabilidade quando estive como gestor desse hospital. Ou seja, às vezes a gente quer determinados postos, mas a gente não se atém à responsabilidade e a contas que teremos que dar do trabalho que fizemos enquanto ali tivemos. Entende? É isso que a gente tem que prestar muita atenção. Porque foi a fala da sogra de Pedro. Poxa, mas Joana tem tanto e nós aqui vivemos nessa miséria, nessa dificuldade. E aí Jesus responde a Pedro que a sogra dele, a esposa, não terão que responder. Mas em compensação a Joana de Cusa, ela terá que responder por cada serva que esteve sobre a sua responsabilidade. Foi bom, gente? Vamos parar aí? Então, pressentimentos, que é muito bom esse pressentimento, vai ficar para o nosso próximo estudo, a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Foi bom? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Esse é um ser coletivo. Então, o Brasil, ele é um ser coletivo. Ele é uma nação composta de um coletivo. E essa nação tem uma responsabilidade, tem um compromisso, tem uma missão. Então, logo, tem sim espíritos direcionados a essa nação, a esse grupo. É por isso que quando pergunta a Emmanuel, quando se fala da evolução,
ele diz assim, que a evolução individual é escolha. A evolução coletiva, ela é lenta. Então, para nós percebermos uma evolução do coletivo de uma nação, demora, é lento, para que todos possam evoluir. Mas a individual, ela é uma escolha. Se eu escolher me tornar um humano bom, eu me esforço a partir de hoje para isso. Eu deixo de ser esse ser medíocre que nós somos diariamente. Então, é uma questão de escolha. Eu me desafio a. Vai ser fácil? Não. Daí a palavra desafio. Por que não é fácil? Porque eu não quero abrir mão dos meus gostos, das minhas necessidades, do meu egoísmo, da minha vaidade, do meu orgulho. Então isso nos provoca dor, seria um desafio muito grande. Mas é questão de escolha. E além de tudo, abrirmos mãos dos hábitos, né? Que nós já estamos aí há milênios, né? Porque nós sabemos que nós temos grupos, né, sociedades que são bem mais evoluídas do que outras sociedades. Por exemplo, a sociedade brasileira, ela é evoluída? É só lembrar da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Jesus solicitou a Ismael que recolhesse aqui aqueles das furnas. É por isso que a gente abre o jornal e vê lá, desvio de 90 bilhões dos empréstimos consignados. Tem que ter um nível, uma maturidade muito grande para não desistir. Então aqui nós estamos lidando com espíritos que estão repetindo erros coletivos milenares. Muitas vezes eu utilizo o nome de arte, mas não é arte, é uma verdadeira perversão. Então, como é que eu posso pedir as bênçãos do céu para a perversão? Por isso que os espíritos, eles falam que o que eles avaliam é a intenção, não é a fala. É o que está por detrás de tudo. Se eu trabalho com um intuito específico da perversão, eu terei sim influências espirituais, mas de espíritos da mesma hierarquia, também voltado para a perversão. Porque a arte educa ou deseduca. O que a gente aprende em espiritismo? Quais são os pilares da evolução de uma humanidade? Educação, família, arte, religião. Se os espíritos das trevas conseguirem destruir essa base, acabou tudo. Olha, tem o patrono, né? Ou seja, né? O responsável e tal. Pode até não ser aquele que a cidade denominou, mas existe sim, sempre nós sabemos um espírito responsável por aquele grupo. Então, do jeito que tem pelo Brasil, tem por cada cidade. É muito organizado quando se fala de mundo espiritual. Há uma hierarquia e uma organização muito grande. A gente observa isso dentro das obras de André Luiz. Basta a gente ver ali a estrutura da colônia Nosso Lar. Se nós queremos atrair espíritos nobres, como é que tem que estar a minha atitude? Nobre. Né? Por isso que eu digo, imagina como fica o nosso país nesses períodos festivos. Muito álcool, muita bebida, muito nudismo, muita sexolatria. Como é que fica, hein? O caráter de uma nação se reflete em suas leis que são cumpridas. Então, nós sabemos que nós brasileiros, nós temos péssimos hábitos, infelizmente. Sabe, é o jeitinho aqui, é o jeitinho ali, é o deixa pra lá aqui, deixa pra lá ali, eu quero auxiliar um parente meu, coloca aqui, mesmo não tendo competência nenhuma, coloca, vem só para receber final do mês. A gente sabe que existe isso. E quando nós estamos na administração pública, parece que a gente esquece toda a moral que aprendemos na vida inteira. Conheces a lei de causa e efeito? Então é por isso que nós estamos num país como esse.
Nós também precisamos aprender pela dor a respeitar o dinheiro público, então a gente está sofrendo as consequências disso. E quem está sujando as mãos, a gente sabe a situação dolorosa. Diz Joana de Ângeles que é uma das piores coisas que alguém pode fazer é mexer com dinheiro público. E quando nós mexemos com dinheiro público, nós estamos sendo assassinos de pessoas que estão nos hospitais, nós nos tornamos responsáveis por crianças que deixaram de aprender, nós nos tornamos responsáveis pelos acidentes que acontecem. Por exemplo, a nossa cidade está cheia de buracos, gente. Eu estava hoje dirigindo, eu digo, meu Senhor, eu não sei se eu olho para o motoqueiro, para o motorista absurdo ou para o buraco que eu não sei que hora vai aparecer na minha frente. É terrível, né? É terrível. E acaba com a suspensão do carro, você tem fora o acidente que aquilo pode provocar. Então, é muito complicado. É muito complicado. Então, nós sabemos que quem está anuindo com isso, de forma direta ou de forma indireta, se torna responsável e terá que responder por isso. Se nós tivéssemos senso de moral, nós não iríamos jamais anuir com o crime. Mas é melhor ter menos e paz do que ter muito e estar com Satanás. Até rimou. Então, para que esse mundo espiritual se modifique no Brasil, é necessário que a nação brasileira se modifique, a massa. É isso que ele está falando aqui. Nós atraímos aquilo que somos. E ele diz, é a massa. Então, a grande massa quer ser servido, não está para servir. Quando a gente fala em evolução, a gente fala de uma evolução física e aí sim a gente passa a atrair espíritos nobres. Mas o que a gente tem aqui, a gente está indo sempre com crime, logo nós teremos como a mensagem de associação. Quem serão os nossos sócios? Então, uma mudança, tia, está difícil, mudar todo o nosso país está difícil. Sim, está difícil, mas eu volto à frase de Emmanuel. A evolução coletiva ela é lenta, mas a individual é uma escolha. Se eu não anuir com crime, eu não vou estar nesse bolo. Então, volto a repetir, vai demorar para o Brasil? Vai, temos aí mais 30 anos pela frente. Mas a minha, ela é pessoal, ela é intransferível. E ela é minha responsabilidade. E cada um responde por si. Agora é assim. Se eu tenho sobre a minha responsabilidade 10 funcionários, eu terei que responder por esses 10 funcionários o que eu fiz com eles. Se eu sou responsável por uma nação, eu terei que responder por uma nação. Se eu sou diretor de um hospital, eu terei que responder, eu terei que prestar conta da minha responsabilidade quando estive como gestor desse hospital. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Agradecemos a Deus, nosso Pai. Agradecemos a Jesus, nosso mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes por mais uma oportunidade que nos foi dada de estudo e reflexão. Graça te damos. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.